Senhores telespectadores, bem-vindos aos Horizontes da Memória. E bem-vindos também às Terras do Demo. O nosso programa de hoje é sobre as Terras do Demo e é feito aqui mesmo, no centro das Terras do Demo. Eu acho até que se pode dizer que estou no coração das Terras do Demo, porque estou dentro da casa do homem que inventou esta expressão que ficou para sempre. Terras do Demo. Eu pensei que há quem diga que não. Parece que ainda há pouco tempo um senhor político disse: as terras não são do Demo, são todas de Deus. Bom, isso diz quem as não trabalha duramente. Terras destas, quem alguma vez as trabalhou sabe perfeitamente se são de Deus ou são do Demo. Quem inventou a expressão Terras do Demo foi o escritor Aquilino Ribeiro. Eu aproveitei este programa para vir prestar uma homenagem a Aquilino Ribeiro. Esta casa onde estou é a Fundação Aquilino Ribeiro. Tem muito a ver com o escritor por estas razões todas. Pertenceu ao avô dele. Depois do avô passou para o pai dele. Depois do pai dele foi a casa dele próprio. Ele trabalhou aqui. Eu estou a falar-lhes aqui na cadeira em que ele se sentava, junto da secretária em que ele escreveu uma grande parte da sua obra. E dele passou para o filho, o conselheiro Aquilino Ribeiro. E do filho passou para uma fundação. Fundação Aquilino Ribeiro, a fundação é um ente público e é isso que torna possível o seguinte: como é uma fundação, pertence, de certo modo, a todos os portugueses e é possível penetrar aqui na intimidade do escritor. Aquilo é um belíssimo busto, esteve exposto no Salão de Paris em 1912. Ora, reparem, Aquilino Ribeiro nasceu muito perto daqui. Nasceu no Carregal da Tabosa, que é meia dúzia de quilómetros daqui, em 1885. Ora, se ele nasceu em 1885, em 1912, tinha 27 anos. É realmente um jovem de 27 anos, um jovem extremamente bem parecido, o que ali está. O que é que ele estava a fazer em Paris? Porque foi feito em Paris, ele estava em Paris aos 27 anos. Bom, isto é a história que me parece essencial para entender o escritor. Ele nasceu aqui, na aldeia perto, ele criou-se por aqui, conheceu realmente esta terra, esta gente, lidou com ela. A mãe, de quem ele era muito amigo, gostava imenso que o menino seguisse a carreira sacerdotal, fosse para o seminário. Mas, enfim, o rapaz não tinha grande queda para isso, compreende-se, não se sentiu vocacionado para esse caminho. Foi para Lisboa. Foi para Lisboa em, creio que 1906 ou 7. Nessa altura, é a altura da grande propaganda republicana. Hoje, para nós, pode não ser fácil perceber isto, mas podem crer. Em 1907, República era o outro nome da palavra esperança. Tudo quando soava a libertação, a futuro, a abraço, a grandeza, a Portugal, tudo isso passava pela ideia de república. E Aquilino aderiu, como tantos jovens do seu tempo, ao ideal republicano. Lá no seu quartinho, ele estava numa pensão na Rua do Carrião. A Rua do Carrião vai dar à Rua do Passadiço, é ali a Santa Marta. Tinha lá um quartinho pequeno, mas emprestou o quarto, pois por que não? Para uns amigos lá irem fazer umas bombas
eram nas maçanetas das camas, umas maçanetas amarelas, punha-se ali a pólvora, carregava-se, era com aquilo que se ia implantar a República. Claro, rebentou uma maçaneta, matou o fabricante, que era um professor do Liceu do Carmo, matou o ajudante, que era um médico. O Aquilino não ficou ferido, mas era ele o dono do quarto, foi ele que foi para a cadeia. Esteve preso ali à vista, perigoso bombista, na escoada do Caminho Novo, mas fugiu e conseguiu ir até Paris. Bom, ele esteve em Paris desde 1907, 8, 9, 10, 11, 12, até à Grande Guerra. Quando arrebenta a Grande Guerra, em 14, ainda ele estava em Paris. Mas estava em Paris a estudar. Ele foi-se matricular no curso de Filosofia da Sorbonne. E eu acho que é importante isto para perceber realmente o Aquilino. Ele, durante 4 anos, foi um aluno, e um aluno distinto dos grandes espíritos que foram, por exemplo, o Durkheim, o Levi-Brule, que ainda hoje são considerados os patriarcas da sociologia europeia. Eu acho isto importante porque é um garoto criado aqui nestes ásperos montes, mas que vai polir o pelo com os melhores professores do mundo nas aulas da Sorbonne. É esse jovem que vemos além, devo-lhes dizer, eu conheci ainda Aquilino Ribeiro, é claro, nunca lhe falei, porque eu era um garoto, ele já era um senhor respeitável, um senhor assim de meia idade, e já não era assim. Quando eu o conheci não tinha aquele ar de juventude, era mais este retrato. Eu olhava para ele, a palavra Aquilino vem do latim aquila. Aquila quer dizer águia. E a mim impressionava-me. Curioso, aquele homem chama-se Aquilino e tem um perfil aquilino. Era um homem sempre muito bem vestido, via-o ali encostado às portas da livraria Bertrand. Outras vezes estava lá embaixo, na Portugália, e conversava com o Ferreira de Castro, com o António Sérgio. Creio que o cumprimentei, porque eu António Sérgio conheci, e uma vez ou outra posso ter cumprimentado assim depois, mas é claro que ele nunca soube quem eu era. E nunca soube a admiração que eu tinha por ele. Porque era um homem que já nesse tempo, ali pelos anos 40, 50, tinha a coragem de escrever bem em português. Eu acho que o grande exemplo de Aquilino foi ter procurado reencontrar essa fé da República, essa esperança ardente na sua própria terra. Toda a obra do Aquilino é uma espécie de hino às terras do Demo, à sua gente, à bravura do seu povo, à fominha que passava, às mulheres. São as terras do Demo que ficaram para sempre vivas na obra de Aquilino. A região a que chamam Terras do Demo fica na Beira Alta. Distribui-se por 3 concelhos. Em cima, Moimenta da Beira, e nas bases, Vila Nova de Paiva, que é Barrelas, era assim que se chamava, agora é que puseram este nome, Barrelas, e do outro lado, Sernancelho. São 3 regiões diferentes e todas com muito interesse. Moimenta, com os seus grandes pomares de maçãs, depois cá embaixo, Barrelas com as suas belas aldeias. Eu estou-me a lembrar do Touro, das Fráguas, de Vila Cova à Coalheira. Aquilo nem são aldeias, são ninhos onde nascem as aves que depois
voam para longe, são as terras dos imigrantes. A presença religiosa aqui, nestas terras do Demo, é enorme. O santuário de São Martinho de Peva, é um santuário onde vêm em peregrinação os imigrantes, porque esta gente sai daqui, porque esta terra nega-lhes o sustento, vão para longe. Mas é aqui que vêm casar. É aqui que vêm cumprir as promessas. É aqui que vêm batizar os filhos. E é aqui, muitas vezes, que vêm deixar a sua ossada por expressas cláusulas dos seus testamentos. Vivem por longe, morrem por longe, mas é aqui que querem repousar para sempre. As figuras dos romances de Aquilino, é claro que já hoje não existem. E acho que já não existiam quando ele escrevia. São figuras de um mundo muito antigo, do mundo que estava a extinguir-se quando ele entrava na vida. Vim fazer este plano aqui para junto de uma casa que, de certo modo, nos conta essa agonia. Uma casa de pedra, reparem, ela teve um telhado, era um telhado colmaço, do tempo em que os homens viviam como bichos, em casas cobertas de colmo. Depois, quem aqui estava achou que o colmo não vedava a chuva, pôs-lhe um telhado novo, é já um telhado de telhas, mas o telhado, esse sim travava a chuva, mas não impedia a entrada do frio. E quem quer que aqui estava, olhem, pôs 3 tábuas na porta e acabou indo-se embora. Entre os tipos humanos de Aquilino, entre as façanhas do Malhadinhas e nós próprios, fica um longo capítulo de história, um capítulo que se chama Emigração. Esta gente das terras do Demo não aceitou viver com o pão que o diabo amassou. Ninguém no mundo aceita viver com o pão que o diabo amassou. E quando uma terra nos nega aquilo a que, por sermos gente, por sermos homens, por termos a condição humana, nós temos direito, quando nos negam isso, há só uma solução: é ir embora. Estou-lhes aqui a falar diante de uma porta que eu acho que é um epílogo dramático. Quem quer que aqui vivia foi-se embora. Hoje, as terras do Demo são terras de imigração. Há aí uma aldeia engraçada, uma aldeia bonita. Já lhe chamaram a aldeia mais francesa de Portugal. A aldeia é a que está na nossa frente. Chama-se Queiriga. Bom, assim à primeira vista, é uma aldeia como qualquer outra, mas vamos vê-la por dentro. Tem uma parte antiga e uma parte moderna. O núcleo antigo era formado por casas destas. As paredes são de granito, os telhados de ardósia. Como veem, isto eram perfeitos corrais. Era difícil viver aqui. E, naturalmente, as pessoas foram-se embora.
Foram-se embora, andaram por lá e voltaram. E fizeram o núcleo moderno. Aqui está um bairro novo da aldeia de Queiriga. Claro, não falta quem diga mal. Isto não tem nada de português, isto são maisons com janelas estilo fenetra, etc. Já todos ouviram essa conversa. Bom, vamos tentar ser justos. Estas casas são muito melhores que as outras. Lá dentro não chove. Lá dentro há conforto. Lá dentro as famílias vivem como pessoas humanas e não como animais monteses. Portanto, fazem muito bem que trocam as velhas habitações medievais por residências confortáveis. O problema é outro, é completamente outro. É que entre estas casas bonitas e as casas feias que viram há bocadinho, há um elemento em comum. Tanto estas como aquelas estão desertas. Lá dentro não vive ninguém. Num caso ou noutro, vive uma velha senhora que tem filhos a trabalhar nessa Europa e mantém aqui a família. Mas é claro que Queiriga está deserta. E isto leva-nos a pensar, realmente, para que é que vale a imigração? Leva-nos a pensar nisto que me preocupa. Este investimento enorme das casas dos imigrantes valeu a pena? As terras do Demo confrontam a sul com a terra de Penalva. Eu estou aqui a falar-lhes na Misericórdia de Penalva do Castelo, que é uma vila que merece visita. Isto tem imenso que ver. Bem, eu é que tenho pouco tempo, mas há 3 coisas que não quero deixar de lhes mostrar. Esta é a casa da Ínsua. A história da Ínsua é mais uma história exemplar. Isto não julguem que é nenhum solar assim de nenhuma grande família, não é nada disso. Isto é um investimento feito por uma família local que trabalhou muitas dezenas de anos no Brasil. Parece que foi um fidalgo daqui quem dirigiu a construção do forte do Príncipe da Beira, lá no Mato Grosso. E, à custa desse trabalho no Brasil, fizeram aqui um núcleo criador de riqueza. Isto não é um palácio a viver à custa da terra, é o contrário. É um núcleo de colonização interna. Digo isso porque é isso que explica que a Casa da Ínsua continua hoje a ser uma coisa viva, não é um pardieiro abandonado. Quer dizer, aqui é uma espécie de imigração ao contrário. Isto foi feito, sim, com dinheiro de imigrantes do Brasil, mas que souberam criar fontes de riqueza própria. Aqui junto de Penalva do Castelo há uma aldeia que se chama Esmolfe. Bom, eu acho que já todos os senhores telespectadores viram maçãs destas. Eu chamo-lhe maçã, porque isto realmente é uma maçã. Lá em Lisboa chamam-lhe peros. Isto é uma maçã
Bravos Molf. O que eu não sabia era a razão do nome. E a razão é esta, que é realmente muito curiosa. Há algum tempo, no fim do século XVIII, apareceu aí num quintal uma macieira brava, quer dizer, uma macieira que não tinha sido enxertada. E apesar de brava, dava um belo fruto, saboroso, aromático. Os agricultores da zona começaram a usar essa árvore, que dava mesmo sem enxertia, e estas encostas encheram-se de pomares. Era, portanto, a macieira brava de Esmolfe, daí o bravo Esmolfe. Eu acho que isto tem, de certo modo, o valor de uma parábola. Aqui, até o que é bravo, o que é espontâneo, o que é da nossa própria terra, constitui riqueza sem precisar de enxertias, venham lá de onde vierem. É uma lição a seguir. Junto de Penalva do Castelo passa o Rio Dão. É o que está na nossa frente. Bom, eu tenho aqui um cavaco, vou atirá-lo e, se ele for navegando como é sua obrigação, vai entrar no Mondego, passa diante de Coimbra e chega ao mar. Isto para dar uma ideia da importância do Rio Dão como estrada de civilização. Está todo ele bordejado de monumentos. Aqui, junto de nós, está uma ponte medieval. Faz poucos anos, a ponte esbarrondou-se um bocado. O que é que vocês julgam que fizeram? Que consertaram o arco esbarrondado? Não. Fizeram outra ponte ao lado que saiu mais barato. E está bem, eu acho bem. É sempre preciso fazer outra ponte. Mas também é preciso consertar as pontes antigas. E esta ponte tem um sentido curioso. Era por aqui que se passava para ir a um antiquíssimo mosteiro. Se subirem aquela ladeira, vão ainda ver o que resta do mosteiro. A ladeira é íngreme, eu acho que aquilo já não são subidas para mim, mas o meu telespectador vá lá. Veja o estado a que aquilo chegou. O que encontram é uma fachada de uma igreja românica. Era uma igreja que pertenceu aos Cavaleiros do Santo Sepulcro. Isto quer dizer, é qualquer coisa do tempo das Cruzadas. Quem introduziu o Santo Sepulcro em Portugal foi a Condessa Dona Teresa, a mãe do nosso rei Dom Afonso Henriques. Foi convento até à profanação das ordens, em 1834. Bom, agora é o que veem. É um palheiro, uma casa agrícola. Bom, e agora que já lá foi, tenho uma pergunta para acabar. Gostou do que viu?